Estendemos nosso abraço fraterno a todos, rogando a Jesus que nos abençoe, trazendo ao nosso íntimo a sua paz, o seu amor e a sua luz. Refletindo um pouco sobre a vivência de Jesus na Terra, pelo que nos traz os relatos evangélicos, é impossível passar desapercebido as inumeráveis curas efetuadas pelo Mestre. Se nos atermos ao Evangelho de Mateus, logo após o Sermão da Montanha, quando o evangelista começa a narrar as vivências de Jesus, o seu ministério na Galileia, ele inicia fazendo a narrativa de uma sucessão de curas efetuadas por Jesus. Quando Jesus desce do Sermão da Montanha, após fazer o Sermão da Montanha, desce do monte, ele é surpreendido por um leproso que vivia isolado da sociedade, do convívio dos seus, do convívio dos próprios familiares, em vales que eram destinados ao abrigo das pessoas portadoras do mal de Hans, da lepra. E Jesus é surpreendido por um leproso que à distância grita por ele, pedindo para que o curasse, que ele acreditava dentro de si que se Jesus o quisesse, ele poderia ser, por Jesus, curado. E diante de tamanha fé, diante de tamanha convicção, diante de tamanha crença íntima, Jesus o cura, o limpa naquela mesma hora de todas aquelas manchas que tinha espalhado pelo corpo, lhe devolvendo a saúde. Mas lhe adverte que não voltasse a pecar novamente, que não voltasse a cometer nenhum erro novamente. Ali Jesus faz uma associação direta à nossa conduta, da nossa conduta, com o nosso estado de saúde. Porque Jesus indiretamente relaciona a lepra que aquele homem possuía com algum procedimento comportamental seu, daquela existência ou talvez de uma existência precedente. Uma vez que Jesus era dotado de um elevado poder de penetração no campo dos pensamentos, no campo da mente, no campo do ser espiritual, conseguindo compreender as raízes profundas de todos os males, de todos os dramas, de todos os conflitos, de todas as dificuldades que cada ser com o qual ele convivia na época e com cada um de nós na atualidade, lhe permitia auxiliar, lhe permitia atender com conhecimento de causa e agir terapeuticamente de uma forma ideal, que é buscada até hoje por todas as pessoas da área da saúde, que é devolver o estado orgânico, o estado psicológico, o estado emocional, de equilíbrio, de harmonia, de paz para aqueles que não o têm. Logo após esta cura, Jesus é surpreendido por um centurião, por um soldado romano, que não era nem judeu. Os judeus, naquela época, como até hoje, são um grupo muito fechado, e Jesus descreve, desenvolve toda a sua trajetória espiritual no seio da comunidade judaica, sendo ele mesmo judeu, embora quando falava aos judeus, quando ensinava aos judeus, estava falando de uma forma
mais ampla para toda a humanidade, não só daquele tempo, mas de todos os tempos que fossem posteriores a ele na Terra. Em função da sua visão ser muito maior, ser por demais abrangente, devassando o passado, o presente e o futuro. Então, aquele centurião que não era judeu, que não fazia parte daquele grupo fechado, vai à procura de Jesus, também imbuído de uma fé muito grande, e comunica a ele que ele tem um servo que está na sua casa e está paralítico, perdeu de uma forma inexplicável os movimentos. E Jesus se sensibiliza com o apelo daquele senhor em relação ao seu servo e lhe fala que iria de bom grado na sua companhia até a sua casa, onde analisaria o caso do servo e veria o que poderia fazer. E o centurião disse o seguinte: não, Jesus, não sou digno de que entreis em minha casa, mas eu também sou subordinado, obedeço às ordens que me impõem, e eu também tenho subordinados meus, que eu digo que faça isto e ele faz, que faça aquilo e ele faz. Então eu te peço que diga apenas uma palavra e eu tenho certeza que o meu servo será salvo. E Jesus, admirado com o tamanho daquela fé, daquela confiança daquele soldado romano, disse: não vi em toda a Palestina um homem que tenha tanta fé como este centurião. E em toda parte em que meu evangelho for espalhado, será narrado, será lembrado a fé, a confiança irrestrita deste homem. E disse que seja feita segundo a sua vontade. E o servo ficou curado. Logo mais, Jesus acompanha Pedro até a sua casa, onde encontra a sogra de Pedro, Aná, acamada, tomada por uma febre terrível, não conseguindo nem colocar-se de pé. E Jesus lhe pega pela mão e na mesma hora a febre se dissipa e ela se põe de pé a servir Jesus, Pedro, os demais apóstolos e as pessoas que passariam a buscar ali um refúgio para as suas dores, para os seus sofrimentos, para os seus pesares, uma orientação para a sua vida, um conselho, uma palavra amiga. E ali Jesus passa a atender uma série de enfermos, paralíticos, coxos, estropiados, cegos, leprosos, como eles diziam na época, endemoniados, que não era outra coisa do que pessoas sob a influenciação negativa de seres espirituais, ainda presos às trevas de si mesmos, ao ódio, à ignorância, à revolta, e que os vampirizavam, que os obsedavam, que os manipulavam ao seu talento e à sua vontade. Então, toda vez que nós lemos nas narrativas evangélicas essa expressão endemoniado, é uma alusão a uma influência negativa de origem espiritual, uma influência obsessiva. E ali, na casa de Pedro, nós encontramos o cenário no atendimento terapêutico por excelência em que Jesus efetuou um sem número de curas. E em todas as ocasiões, Jesus destacava, não atribuía a si mesmo a causa daquelas curas, atribuía, antes de mais nada, a fé que as pessoas possuíam. A fé em si mesmos, a fé em Deus. A confiança irrestrita na divindade. E associava esta fé, a esta confiança, a retidão de comportamento. Porque em inúmeros trechos, quem lê com frequência
os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontra isso repetidamente. Jesus, após efetuar uma cura, advertir para que não cometesse um erro pior, né, um erro mais grave, que viesse a trazer aquele problema físico, aquela doença, aquela perturbação de volta, talvez acrescida de novos fatores de complicação. Então, esses 3 fatores, fé, confiança e retidão nos procedimentos, no comportamento, são apontados por Jesus como fundamentais para a saúde do corpo e principalmente para a saúde da alma. Porque Jesus não estava preocupado com a cura dos corpos. Não foi para isso que Jesus veio. A preocupação fundamental de Jesus era com a cura das almas. E por isso, mais de uma vez, ele manifestou o seu pesar pela ignorância do seu tempo, das pessoas com as quais ele convivia, que não conseguiam compreender as coisas espirituais, como ocorre até os dias de hoje, em que a humanidade se caracteriza por uma ignorância sem tamanho em relação às coisas espirituais. E isso que vivemos em tempos de razão, em tempos de lógica, em tempos de informação, em tempos de esclarecimento. Mas, infelizmente, ainda graça em nosso meio uma ignorância espiritual muito grande, que responde por uma multidão de enfermidades, de desequilíbrios, de perturbações, de desarmonias. Então, Jesus veio para a Terra assinalando a cura da alma, do ser interior, da nossa essência, do que alguns psicólogos chamam de self, do nosso eu mais profundo, a nossa individualidade. E quando surge o Espiritismo, passado quase 19 séculos da presença de Jesus na Terra, no século XIX, quando Kardec, a partir das comunicações do mundo espiritual, passa a estudar a fenomenologia mediúnica, a deduzir-lhe as causas e as consequências, e estrutura num corpo doutrinário de uma lógica inquebrantável a doutrina dos espíritos, o espiritismo, novamente nós temos ressuscitada a mensagem de Jesus, com novos acréscimos que vêm favorecer o nosso entendimento sobre a realidade espiritual. Tarefa iniciada por Jesus, levantar uma ponta do véu que encobre essa dimensão ignorada do nosso ser, que é a nossa realidade espiritual. De onde dimana tudo o que nos cerca. As coisas boas e coisas ruins, as coisas que nos deixam alegres, as coisas que nos deixam tristes, as coisas que nos trazem saúde, as coisas que nos trazem doença. Tudo, em última análise, dimana das profundidades do nosso ser. E esta é uma realidade não só ensinada e difundida por Jesus, reforçada e ampliada pelo Espiritismo, mas a própria ciência, no campo da medicina, no campo da psicologia, no campo da neurologia, vem apontado nesse sentido. Para os fatores internos, sobretudo da mente, como responsáveis pela criação dos fatores externos que nós defrontamos, que nós vivenciamos, com os quais nós convivemos. Então, a doutrina espírita amplia o nosso entendimento sobre a realidade espiritual.
afirmando que todas as religiões sempre afirmaram de que nós somos um ser espiritual, de que nós somos um espírito, mas trazendo mais informações, mais informes sobre isso. Ao interrogar o que é o espírito, o que são os espíritos, Allan Kardec obteve dos imortais a seguinte resposta: são os seres inteligentes da criação. E ao aprofundar o seu questionamento, perguntando se esse espírito tem uma forma, na questão 88 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Ele obtém a seguinte resposta dos espíritos: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, observem que os espíritos são muito sábios na resposta que dão. Quando Allan Kardec pergunta se o espírito, o ser espiritual, tem uma forma determinada, limitada e constante, os espíritos respondem que, para nós, os espíritos encarnados, não. Mas para eles, os espíritos desencarnados que já se encontravam no mundo espiritual, em diversas faixas evolucionárias, eles respondem que sim, que o espírito possui uma forma determinada, limitada e constante, embora para nós esteja fora do alcance da nossa percepção, da nossa capacidade de abstrair, da nossa capacidade de compreender. Então, metaforicamente, os espíritos associam o ser espiritual a uma chama, um clarão, uma centelha etérea. É a visão mais aproximada, o paralelo mais aproximado que se pode fazer com o ser espiritual. E na questão 88A, Allan Kardec aprofunda ainda mais o seu questionamento. Essa chama ou centelha tem cor? Ao que os espíritos respondem. Tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, essa chama, que é o espírito, possui uma coloração específica que varia do mais escuro para o mais claro, o mais brilhante, dependendo essa coloração da posição evolutiva do ser. Quanto menos evoluído, o ser tem uma coloração mais escura, opaca, quase sem brilho. Quanto mais evoluído, o ser tem uma coloração cheia de matizes, cheia de nuances, mais vivas, cheias de claridade, cheia de brilho. E não são outros os relatos que nós temos recebido de médiuns fidedignos, próximos de nós no tempo, como Ivone Pereira, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, médiuns do nosso convívio que têm essa capacidade de visualizar os mensageiros espirituais, que inúmeras vezes informam a chegada de mensageiros de planos muito elevados, que às vezes nem possuem uma forma definida, mas cujo brilho e intensidade chega quase a enceguecê-los. Então, isso é uma constante em todos os relatos mediúnicos de vidência em relação a esses espíritos sublimes, que já concluíram as suas experiências dolorosas na Terra ou em outros planos análogos, nos quais se redimiram através do comportamento reto, através
do procedimento correto através da resignação, do amor, do exercício e desenvolvimento das virtudes. E também são constantes as narrativas de espíritos que estão envoltos em sombras, em trevas, que na verdade refletem a sua realidade interior. Tudo dimana do nosso centro existencial, da nossa essência. E essa chama, este clarão, é o que nós somos. Embora estejamos presos num corpo físico, estejamos acoplados a este organismo que nos serve de instrumento de viver, de existir, neste plano específico em que nos encontramos, chamado Terra, nós não somos esse corpo. Nós somos essa chama, este clarão, que brilha, que irradia uma luz num padrão específico. E se pudéssemos nos ver tal qual somos, nos identificaríamos pela claridade que temos, ou pelas sombras que possuímos. E essa claridade ou essa sombra se estampa no circuito de forças que nos circunvolve, que é chamado, desde priscas eras, de aura, de halo energético, de campo vital, de campo energético, que forma o campo espiritual que está sob a influência da nossa irradiação interior. Esse campo varia, para alguns, de alguns centímetros além do corpo físico, para outros, muitos metros, como é o caso de pessoas exemplares como Chico Xavier, cuja irradiação mental era percebida a quilômetros, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, Dalai Lama. E é impressionante, quando nós temos a oportunidade de estarmos na companhia dessas pessoas, nós sentimos o seu impacto, porque nós estamos sob a sua zona de influenciação energética e somos tocados pelas conquistas interiores que enriquecem o espírito desses seres. Como que nós entramos um pouco dentro dessas grandes almas. Quando nós vamos numa palestra do Divaldo, por exemplo, é impressionante as sensações que nós temos, pela sua simples presença antes mesmo de iniciar a sua brilhante alocução. Então, tudo isso reflete a nossa realidade espiritual. E esse campo energético é que é o responsável pela manutenção do nosso estado de saúde ou do nosso estado de doença. Os nossos pensamentos é que criam esse campo energético. Buda, que viveu há 500 anos antes de Cristo, dizia que nós somos a consequência do que nós pensamos. Então, o nosso pensamento é a base forjadora da nossa realidade existencial. Então, os nossos pensamentos positivos, os nossos pensamentos harmônicos, os nossos pensamentos belos, os nossos pensamentos idealísticos, os nossos pensamentos otimistas geram forças equivalentes em nosso campo astral, nosso campo áurico e nosso campo energético. E as pessoas sentem o impacto desses pensamentos, aqueles que convivem diretamente conosco. Da mesma forma, os nossos pensamentos autodestrutivos, os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos de ódio, os nossos pensamentos de revolta, os nossos pensamentos de ira, de ressentimento, eles
possui uma coloração parda, acinzentada, quando não de todo escura, que mancha esse nosso corpo, esse nosso campo energético. E são geradores de patologias físicas, de doenças no corpo. E isso a psicossomática não deixa dúvidas. Do impacto da carga mental produzida pela nossa mente sobre o nosso corpo físico. Os latinos já tinham um provérbio para isso: mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo são. Então, as doenças estão diretamente associadas à nossa realidade espiritual. O ressentimento, para usar um exemplo específico, né? Existem estudos feitos em várias universidades brasileiras e do exterior que associam alguns tipos específicos de câncer ao cultivo do ressentimento. Pessoas que mantêm durante longos períodos da sua vida o pensamento preso ao ressentimento, ou ao ódio, ou ao desejo de vingança, darem em algum momento da sua vida espaço para a desestruturação das células físicas, onde ocorre o câncer. Existe um caso muito famoso que já narramos aqui em outra oportunidade, que se deu com a terapeuta e escritora norte-americana Louise Hay, que vem percorrendo o mundo falando sobre as benesses, sobre os benefícios do pensamento positivo, como fator gerador de saúde para nós. E ela defende a tese, que é antiquíssima, Jesus já defendia, de que justamente os nossos pensamentos, as nossas crenças interiores é que criam os nossos estados de saúde ou de doença. E ela já estava nessa tarefa de realizar exposições, palestras de cura e autocura, quando ela foi defrontada pela pior notícia que ela poderia receber. Ela estava com um câncer na região uterina muito avançado, que o médico via como inevitável a extração do útero e como indispensável o tratamento quimioterápico. E não lhe dava muita esperança de cura. E ela, recebendo o impacto daquela notícia, num primeiro momento desesperou-se, caiu por terra, como qualquer um reage desta forma ao receber semelhante notícia. Mas, a partir do momento que ela conseguiu acomodar dentro dela o impacto daquela notícia, começou a refletir sobre as palestras que ela vinha dando, o seminário que ela vinha ministrando sobre cura e autocura, e passou a enxergar naquele câncer que a vitimava, como um desafio para a sua autocura. Se ela estava ensinando isso para os outros, ela deveria provar para si mesma que aquilo era realidade. E ela passou a fazer um trabalho de autodescobrimento, mergulhando nas camadas mais profundas do seu ser. E ela, que se considerava uma pessoa autoastral, positiva, que amava a todos, descobriu um ressentimento muito grande pelo padrasto, que havia violentado ela quando ela ainda estava na adolescência, mas que ela pensava conscientemente ter superado, ter perdoado, ter esquecido, mas que inconscientemente ela ficava culpando, ficava odiando, ficava alimentando ressentimento por ele. E começou um trabalho muito difícil.
de perdão e auto-perdão, que demorou longos meses, nos quais ela foi retardando a extração do útero e o tratamento quimioterápico. Combinou com o seu oncologista uma data específica para repetir os exames e começou a intensificar esse trabalho de autodescobrimento e autocura, através do perdão e do amor. Quando ela conseguiu livrar-se por completo do ressentimento, o que demorou um tempo muito longo, e terminado o tempo que ela havia combinado com o oncologista, ela repetiu os exames e, para surpresa sua e do médico, ela estava completamente curada. Não havia mais nenhum vestígio da presença de células cancerígenas em seu corpo. Então isso mostra, como em inúmeros outros casos, o médico ayurvedista Deepak Chopra, nas suas obras, apresenta N casos de pessoas que, através da mudança interior, dos padrões dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, conseguiram imprimir modificações orgânicas, instalando a saúde no corpo. Porque instalaram a saúde na mente, a saúde na alma, a saúde dentro de si. O espírito Joana de Ângeles, nesta obra, que é uma das primeiras da série psicológica, que traz o prefácio de 1991, O Homem Integral, há um capítulo, que é o capítulo número 5, intitulado Doenças Contemporâneas, que tem muitas informações e um estudo primoroso sobre essa relação do espírito com a matéria, da mente com o corpo físico e a saúde e a doença. E aqui nós queremos destacar um parágrafo muito interessante, em que Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, afirma: em razão disso, podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Então, o doente é anterior à doença. Existem doenças porque existem doentes. Existem as doenças porque existem desequilíbrios na alma. E segue afirmando, isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. A doença, observem a profundidade do conceito que Joana de Ângeles traz de doença. A doença é um efeito de um distúrbio profundo no campo da energia pensante ou espírito. Nós sabemos que cada pensamento nosso, cada palavra, cada ação fica indelevelmente registrado em nossas telas interiores, em nossos painéis mentais, em nosso ser espiritual. E nós sofremos inevitavelmente a consequência de todos eles. A cada momento nós estamos sofrendo o impacto dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Isso está presente em nós. Da mesma forma, todas as nossas experiências das vidas anteriores estão presentes em nós, exercendo a sua influência e interferindo em nosso estado orgânico e nosso estado psicológico. Porque as doenças, elas, segundo a posição espírita, elas são drenadas do espírito para o corpo físico, através do corpo espiritual perispírito. Então, muitas das nossas doenças, elas são kármicas, como todas o são, porque estão na nossa alma, elas começam em nossa alma. E muitas delas estão presentes, estão estampadas no nosso corpo espiritual e despontam no corpo físico em determinados períodos de idade, em determinada faixa etária.
em função da nossa programática existencial. E nós precisamos lidar com aquela enfermidade, com aquela doença. Mas ela revela, como afirma Joana de Ângeles, um distúrbio profundo do nosso ser. Uma anomalia energética, né? Um ruído, digamos assim, em nossa frequência mental. E isso se estampa no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico, na forma de doenças. Então, para gozarmos de saúde, nós precisamos, primeiramente, realizarmos o trabalho que Luiz Rey fez de autodescobrimento e de consequente autotransformação. São duas coisas que não se separam. Né? O trabalho do conhecimento de si mesmo, onde nós vamos fazer a varredura interna do que não está bem em nós, e do que está bem também para ser reforçado. Nós vamos identificar esses focos de raiva, de ressentimento, de ódio, de incúria, de desânimo, de melancolia, de irritação, etc. E vamos de impaciência e vamos trabalhá-los. E aí que entra a autotransformação. E esse é o propósito da nossa vida na Terra. É o melhoramento da mensagem inicial, né? O melhoramento de si mesmo. É cumprirmos o nosso dever de espíritas, ser hoje melhor do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje. Chico Xavier, para quem conhece a sua biografia, sabe que desde a sua infância até a sua velhice, teve a vida atribulada por uma série de moléstias, de enfermidades, de doenças. Em uma ocasião, ele esteve prestes a perder a visão, sobretudo de um dos olhos, e coincidiu com a época em que estava ganhando projeção o médium José Arigó, que estava fazendo impressionantes cirurgias espirituais, sendo intermediário, sendo médium do Dr. Fritz. E José Arigó, ao visitar Chico Xavier, incorporou o Dr. Fritz, e o Dr. Fritz se predispôs a fazer uma cirurgia na vista comprometida do médium mineiro, prometendo a cura imediata. Chico Xavier meditou por alguns instantes, sorriu, agradeceu ao Espírito e recusou a oferta, dizendo que com aquele mal do olho ele já estava acostumado, mas ele sabia que se ele fosse retirado sem o seu merecimento, aquele mesmo mal, que refletia uma desarmonia que ele tinha dentro de si, se manifestaria em outra parte do seu corpo. E ele teria que se habituar de novo. Então, observemos que Chico Xavier aproveitou cada minuto da sua vida para nos brindar uma excelente lição. Resignando-se ante a enfermidade, ante o sofrimento, ante a dor. Infelizmente, há muitas coisas em nossa vida que nós não podemos mudar. Que não é como conscientemente gostaríamos que fosse, mas é como inconscientemente nós planejamos. Para estas coisas que nós não podemos mudar, nós temos como agir de dentro para fora em relação a elas, fazendo o que está ao nosso alcance. É o que Divaldo Franco tem falado repetidamente, da ação ao invés da reação. Nós ainda não estamos naquela condição de oferecer a outra face
para quem nos bateu, para quem nos feriu, conforme ensinou Jesus. Mas nós devemos nos exercitar para termos um comportamento superior frente a situações angustiosas que todos nós somos defrontados ao longo da sua vida. Porque é este comportamento que revela a natureza do nosso ser, ou que revela os esforços que estamos fazendo para sermos diferentes, para não reclamarmos tanto, para não nos queixarmos tanto, para não cairmos num pensamento negativista, para não cairmos no pessimismo, para não cairmos naquela crença de que nada dá certo para mim, que tudo dá errado, que tudo de ruim me acontece. Então, frente às condições adversas e que nos são externas, nós temos que nos expressarmos através das conquistas interiores que já fizemos, o que é muito difícil. O que é o maior desafio da nossa existência. E repetimos, é para isso que aqui estamos. Não? Quando conseguirmos, por certo, não precisaremos voltar novamente para a Terra, porque estaremos com o nosso processo de amadurecimento espiritual, de amadurecimento interior, de amadurecimento psicológico concluído. Mas isso demanda muito tempo, e nós o sabemos. Então, daí a necessidade de, desde já, envidarmos todos os esforços possíveis por nos conhecermos e por nos melhorarmos, a fim de termos mais saúde, mais equilíbrio, mais harmonia e paz. Nós agradecemos a atenção e a paciência de todos, rogando a Jesus, o nosso Mestre, o grande médico das nossas almas, que nos abençoe e que nos ajude na cura interna e, quiçá, por que não, na cura externa dos males que nos apoquentam. E que Jesus abençoe também esta casa, este lar de luz, que tem sido caminho da luz e caminho de luz para muitos seres que palmilham neste plano, buscando o autoencontro e buscando a superação de si mesmo. Que esta casa possa prosperar cada vez mais e ser abrigo para todos aqueles que buscam o trabalho interior, que buscam esclarecimento espiritual, que buscam o pão da alma. Que Jesus nos abençoe.